Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo possam suprir as deficiências em minha exposição. Então, meus caros, é com muita satisfação que anuncio o primeiro lançamento da editora Assunta, Nossa Senhora de La Salette e Outros Fatos Extraordinários, livro organizado por São João Bosco, contendo vários relatos de milagres e curas. O principal relato é da vidente de La Salette, Melanie Calvat. E, contudo, São João Bosco também coloca outros relatos de curas, milagres, e também acrescentei uma novena a esse livro, uma novena nesse livro dedicado a Nossa Senhora de La Salette. É um livro que recomendo muito, principalmente para iniciantes, quem quer uma leitura mais tranquila, que quer estimular sua fé, conhecer relatos de milagres, e creio que aumentará muito a devoção a Nossa Senhora, principalmente Nossa Senhora de La Salette. Creio que é pouco conhecida no Brasil. Precisamos divulgar mais essa devoção. E pretendo fazer mais vídeos sobre este livro, pretendo colocar a novena aqui no YouTube. Não sei direito como vou fazer, se colocarei inteira mesmo ou se farei alguma alteração para ficar um pouco diferente. Mas pretendo colocar a novena aqui no YouTube de qualquer maneira. Então, nos próximos dias estarei me focando nisso. Mas ainda pretendo continuar outros vídeos do canal, uma outra tradução de oração, ademais fazer o curso de teologia ascético-mística. Então, meus caros, no vídeo de hoje... e não se esqueçam, deixo aqui embaixo o link de minha editora, lá no site da Eclese, somos parceiros, e a partir de hoje estarei sempre colocando o link da editora nos comentários, na descrição, e farei algum comentário sobre a editora. Muito obrigado, Senhor, por ter me dado a oportunidade de abri-la. Então, hoje um vídeo respondendo as dúvidas daquele rapaz que fez a pergunta do mal no outro vídeo. Ele não se pronunciou se eu deveria ou não citar seu nome, então continuo sem citar o nome dele, mas se ele quiser que eu mencione, é só falar que eu coloco. Ele fez perguntas bem difíceis e vou ser honesto, vou responder de maneira mais simples, não esgotando o assunto, até para não correr o risco de confundir a pessoa, porque eu também tenho que reconhecer minhas limitações. Vou ler selecionei duas perguntas que ele fez e vocês vão ver a dificuldade delas. A primeira delas: se Deus é onisciente, como podemos entender o livre-arbítrio humano se negar a liberdade ou a soberania difícil? Ou soberania divina, perdão. Já estou com a dificuldade na mente já, porque essa é uma boa pergunta. É só uma questão que vem desafiando os teólogos há séculos. A outra pergunta é: qual é o papel da graça divina na salvação? Somos salvos pela fé, pelas obras ou por ambos? A graça também
é um assunto bem complexo. Tem uma resposta simplificada, mas poderia entrar em muitos detalhes aqui. Quanto à primeira pergunta da onisciência e livre-arbítrio de Deus, é importante entender o seguinte: qual é a perspectiva que Deus tem das coisas? Ou seja, como ele vê as coisas a partir da eternidade. Muitos autores, inclusive São Tomás, creio, li há um bom tempo o comentário dele da interpretação de Aristóteles. É um livro muito interessante para esse tema, por incrível que pareça, porque trata do tema dos futuros contingentes. Então, é um aspecto importante do problema. Então, uma analogia que geralmente se faz é que o homem vê o tempo de maneira sucessiva. Então vamos imaginar uma caminhada na rua mesmo. Você começa a andar na esquina, vai no meio da rua e chega a outra esquina. Então tem um início, meio e fim. É uma sucessão. Já na perspectiva de Deus, é como se Deus visse o tempo de maneira espacial, ou seja, de maneira simultânea, embora também haja uma ordem. Então para você caminhar, atravessar aquela rua, você atravessa a rua de maneira sucessiva no tempo. Mas você pode olhar essa rua, pode ser pelo Google Maps ou mesmo na visão normal de quem está caminhando, você pode vislumbrar toda a rua de uma vez, pelo menos um quarteirão. Depende da cidade. Aqui em Neves Paulista, eu não duvido que haja ruas de um quarteirão só. É uma cidade pequena de 8.000 habitantes, quem sabe, né? Mas um quarteirão assim é possível ver a partir da perspectiva de quem caminha. Mas também é possível ver de cima como se fosse o Google Maps. Então Deus vê tudo de uma vez. Contudo, isso não muda que há uma ordem temporal. E de maneira análoga acontece isso na liberdade. O fato que Deus conheça tudo não altera o modo livre das decisões. É como, de nossa perspectiva, vemos a sucessão, mas Deus vê tudo de uma vez, o início, meio e fim, e não altera que há uma ordem ali, e nesse caso, o modo livre, o modo deliberativo das coisas. Outro aspecto do problema é que a liberdade implicitamente é vista como uma imperfeição. Então, até alguns racionalistas julgaram ser impossível haver liberdade em Deus. Contudo, a liberdade é a plenitude do ser. Vemos que quanto mais algo participa do ser, mais livre é. Você vê as pedras, animais, não possuem nenhuma liberdade. Já o homem, que é de uma ordem superior no ser, tem liberdade. E os anjos mais ainda. E para dizer o seguinte: a graça não elimina a liberdade justamente por tornar o homem mais pleno, por fazê-lo participar mais do ser. Porque muitos consideram, neste sentido que vou dizer agora, até mais explicitamente, que o mal consistiria
ou melhor, que a liberdade consistiria em poder fazer o mal. A liberdade não necessariamente está ligada a escolher ou não o mal. Então, acho que eu expliquei mais ou menos o problema sem confundir muito. Quanto à outra pergunta, qual é o papel da graça divina na salvação? Somos salvos pela fé, pelas obras ou por ambos? Bom, sobre essa pergunta, é o famoso problema do sola fide protestante. Os católicos defendem as obras, contudo, é preciso fazer uma distinção muito importante. Há as obras humanas, obras da lei, e há as obras da graça, as obras da caridade. E é nesse sentido que defendemos obras, ou seja, informadas e sobrenaturalizadas pela caridade em Cristo. Quanto a versículos bíblicos, acho que um dos mais interessantes é o Romanos 2, versículo 6. Deus que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então vejam que a principal fonte da sola fide de Lutero seria a carta de São Paulo aos Romanos. Contudo, essa própria carta diz que Deus retribuirá a cada um segundo suas obras. Mas em toda a Bíblia vemos ainda mais versículos falando da necessidade de obras. A famosíssima carta de São Tiago que diz, capítulo 2, versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então, é muito importante que façamos obras de caridade. As obras humanas sem o concurso da graça, da caridade, são inúteis e não aproveitam ao homem. Na salvação, claro, tem um aspecto positivo dela, mas não tem o caráter salvífico. Precisa da graça de Deus para isso. Quanto à fé, ela é o princípio da caridade. Ninguém tem a caridade sem fé. Por isso, há essa aparente contradição na Bíblia, há essa confusão, porque pode-se dizer que a fé salva, mas enquanto princípio. Mas o que salva mais propriamente falando é a caridade. Então é preciso ver tudo como uma unidade, não selecionar trechos, preferindo uns aos outros, mas sim ver a Bíblia como uma unidade. Não é fé ou obras, é fé e obras. Simples assim. Então, creio que está bem explicado até. Poderia, como falei, sempre é possível complicar em teologia, entrando em definições mais complexas de graça, mas creio que isso baste. Então, muito obrigado a todos. Agradeço a Deus pela oportunidade. Se inscrevam no canal, curtam e entrem em nossas redes sociais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.